E dentre as inúmeras formas de se empreender no ramo da gastronomia, uma delas a gente ainda não tinha trazido para o Brasil Cozinha. É você ser fornecedor, você entregar produtos para serem vendidos nas gôndolas de supermercados, empórios, enfim. E hoje o Brasil Cozinha desembarcou no ateliê da Kika Toledo, que ela desenvolveu um produto único, super especial, com técnicas inovadoras, para poder mostrar para a gente qual é a trajetória de sucesso de um empreendedor que quer levar o seu produto para as gôndolas de supermercado. Não é isso, Kika? Bom, Lelinha. Obrigada por nos receber aqui. Imagina, que honra ter você com a gente aqui em São Paulo. Obrigada. E a gente vai contar para as pessoas hoje, eu já sei um pouco da história, do quão é difícil, né, de você seguir todas as determinações para você tirar o seu sonho do papel. Não é impossível. E chegar até a gôndola do supermercado. Mas não é impossível. Mas é maravilhoso, é um resultado fantástico, né? Você é prova viva disso. Você vê aquilo concretizado. Então vamos contar isso? Vamos embora, vem. Vamos lá. Que delícia! Essa estada em São Paulo, ela realmente promete muito. E essa operação hoje, ela vai ser, assim, deliciosa. Primeiro porque a gente tem muita história para contar e é um tipo de operação que a gente ainda não trouxe para o Brasil Cozinha, que é essa pegada que eu já falei do fornecedor de produtos que leva para as gôndolas dos supermercados. Ou seja, ela faz um produto que coloca nos empórios de todo o Brasil, em supermercados, enfim, além da promoção de eventos que também ela faz, né, Ana? Opa! Olha, tô super feliz realmente de trazer essa pegada nesse formato. É um prazer estar recebendo você aqui com a gente, que delícia. Pois é, de estar levando isso para as pessoas. E a sua história é muito bacana porque ela obedece todo um processo que eu acho que as pessoas ainda não estão muito acostumadas com isso. E é sobre isso que a gente vai falar. Bora! Começando, mas como sempre, a gente vai começar querendo entender um pouquinho da história da Ana. Como que ela se infiltrou na gastronomia, como que a gastronomia te acolheu? Por que você entrou na gastronomia? Não o empreendedorismo ainda, mas a Ana em si. Eu vim de uma família super simples, tinha um dom artístico que minha mãe não sabia o que fazer comigo, nem meu pai. E aí caí na capital. Comecei trabalhando dentro de uma grande loja de móveis incríveis. E aí falei, gente, mas eu sou formada em matemática, eu fiz matemática. Falei, como é que eu vou trabalhar nisso? Entendeu? Então ali eu comecei a trabalhar e descobri que tinha uma série de coisas que eu podia fazer. E resolvi usar a minha universidade e fui para o mercado financeiro. No mercado financeiro eu trabalhei 7 anos. E aí eu comecei a olhar dentro do mercado que os meus chefes contratavam grandes chefes para as festas de fim de ano, para suas casas. Eu falei, é isso que eu vou fazer da vida, eu vou cozinhar para esse povo. E assim eu resolvi. Foi a inspiração inicial. Exatamente, assim eu resolvi virar minha carreira e sair do mercado financeiro para virar cozinheira, que a gente vira cozinheira, sim, né? A gente não vira chefe de cozinha de casa. Uhum. Então aí eu já tinha os meus 35 anos, parei tudo, já estava casada. Meu marido foi um grande entusiasta, ele fala, olha, vai, ele é o meu maior apoiador. E aí eu saí dali, fui estudar, fui para Águas, fiz Águas, depois... Águas, que você fala Águas de São Pedro. Águas de São Pedro, faculdade. Isso. Fiz a faculdade lá em Águas. Depois de lá eu fui para Itália, onde eu conheci uma pessoa muito bacana. Sou Joe. Então nossa história vem de tempo, amizade gostosa. Pois é, por isso que eu falei que tinha muita história para contar. E dali eu voltei e comecei um projeto com uma grande chefe. E dessa grande chefe, eu assumi um café, que era um café grande. Eu lembro. E ali eu fiquei alguns anos. Dali eu saí, fiz muita consultoria. E falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? Então, acho que nesse momento, a gente já está entrando na veia do empreendedorismo. Porque você Quase. Me conta. Sim, desde que eu fui para a área, eu falava assim, eu quero um produto que seja diferente, Mas eu não sabia o que era. Eu falava assim, o que será que eu vou fazer? Eu não quero uma fábrica com milhões de coisas, eu quero um produto. Se especializar num produto. E isso foi passando. Então eu fui assumir a chefia, da chefia dei consultoria. Dentro da consultoria eu comecei a fazer desenvolvimento de produto para empresas.
Tá? Até que uma fábrica, a Formaggio Mineiro, me chamou e falou, olha, gostaria que você desenvolvesse alguns produtos especiais para cá. E assim que eu desenvolvi as receitas para eles, então eu fiz o pão de queijo de gorgonzola, o de chocolate, falei, eu vou fazer uma coisa para acompanhar esse pães de queijo. Aí ele falou, o que que é? Eu falei, você vai ver. E aí surgiu o empreendedorismo. Então surgiu a linha das manteigas saborizadas, que é um produto, na realidade, que vai para as gôndolas dos empórios de todo o Brasil, dos supermercados, enfim. Então é isso que o programa vai trazer hoje. É como você realmente conseguir colocar um produto que não é fácil, tem toda uma trajetória que ela vai contar pra gente, tá? De você conseguir, de todos os produtores, como que eles fazem, os fabricantes, para poder colocar esse produto dentro de um supermercado para chegar até a mesa do consumidor, né? Então tem uma longa etapa aí nesse processo e a gente vai falar sobre isso. Ana, o início de tudo, então. Ou seja, a gente tem hoje um produto maravilhoso, totalmente dentro das normas né, exigidas pelos órgãos competentes e tal, que depois você vai contar isso também. Mas eu quero saber a essência. Então, você decidiu que queria criar um produto único. Como que você sentou, que você falou, ai meu Deus, e agora? Eu tenho que criar isso, tem que ser a melhor manteiga do mundo, como que... Não, aí eu estava dentro dessa fábrica e tinha uma preocupação de aumentar as vendas. Aí eu falei, bom, o que será que eu posso fazer? Porque já temos os sabores, tá aqui, estão criados. Então eu tenho que ter alguma coisa que leve a aumentar aquilo também. Ou seja, quando você vai comprar o queijo, você leva o vinho. Tá. Quando você vai comprar o pão, você leva a manteiga. Aí a primeira ideia que me veio, eu falei, eu vou trabalhar em cima de clássicos. Mas eu não sabia o que era. Sabores clássicos. Combinações clássicas. Tá. Aí eu falei, bom, frutas vermelhas com chocolate. Gorgonzola combina com pera. E ai, eu adoro, me traz sabor da infância, eu adoro comer pão com manteiga. Sim. Falei, nossa, é isso. Eu vou fazer uma manteiga dentro desses clássicos. E aí eu comecei. Ou seja, nós vamos modificar aquilo que já existe. Existe uma manteiga, uma simples manteiga, né? E aí você falou, eu quero mais para essa manteiga. E aí entra essa combinação dos sabores. Exatamente. Muito bom. E aí você entra para os testes. Aí entra pro teste. Que aí é uma fase, gente, desesperadora, porque às vezes aquilo que a gente pensa não vai funcionar. Acontece. Não acontece. Aí às vezes você fala assim, que aí ela vai poder dizer isso pra gente, mas ela quer muito que tenha um ingrediente ali, mas esse ingrediente de repente tem muita água, atividade de água, aí foi pro brejo aquela ideia que ela teve, não é mais ou menos isso? E Conta. pensar no processo replicado. Replicado, que não é só pra fazer uma pastinha. Assim, se você faz um pouco é uma coisa, mas se você vai fazer muito, é como replicar aquilo com a mesma qualidade, o mesmo sabor, com a mesma qualidade. Como é que você faz isso? Se transforma para um processo. E logo de cara você já tinha decidido que você queria fazer essa manteiga para levar para as gôndolas dos supermercados, enfim. Ou você começou artesanalmente vendendo pro vizinho, você lembra lá atrás que eu falei pra você? Falei, eu quero um produto único. Mas eu não sabia os desafios que vinham desse produto único. Que não são acha que é um produto único, tá tranquilo. Não. E nós vamos contar isso, porque é uma etapa muito grande. E né? aí veio esse produto. Falei, achei. É isso que eu vou investir. Eu vou fazer isso aqui. E me apaixonei pela ideia. Então aí eu voltava pra cozinha, produzia e levava pra ele. Pro proprietário. Falava, come com seu pão de queijo, vê se ficou bom. Vê se você gosta. Aí ele comia e falava assim, ai, mas agora faltou o sabor. Ai, mas agora... E nós fomos, e eu fui. Entendeu? Só testando. Até chegar no meu primeiro sabor, que foi o sabor da laranja. Aí esse foi o primeiro sucesso, assim, no sentido de que você falou, eu cheguei no ponto. Foi. Falei, bom, então, se eu cheguei nisso, eu posso chegar em vários outros que eu queira. Né? E como chefe, você sabe bem, a gente fala que um produto ele é muito bom quando ele tem os ingredientes que você consegue saber quais são. Então eu falava assim... Que ele aparece, né? Eu falava, meu... Então, além disso, olha só, ele tem que durar,
eu não quero colocar conservante, eu não quero colocar aditivo, eu não quero nada disso. Então foi assim, uma busca, sabe, de muito tempo. Bom, então nesse momento inicia-se um longo processo, porque você tinha um sabor, você já tinha feito o conceito, você já tinha criado um conceito que era uma manteiga saborizada e a partir de agora começa todo um processo, porque você ainda não tinha a coisa da comercialização ainda. Certo? Gente, eu só vou contar uma história para vocês. A gente está numa rota de avião aqui, então toda hora vocês vão escutar. São Paulo é isso, né? Hoje a gente já fez uma gravação na rua, que foi muito interessante, porque tinha um monte de sons diferentes, né? E aqui eu tô percebendo que tem a rota do avião, e eu acho que faz parte, né? Bora! Então me conta. Entre você Querer, pensar... imaginar aquele processo, aquele produto, né? E depois você começar a desenvolver o processo, então assim, você se encanta com o primeiro desenvolvimento. E aí você começa a pensar sobre a viabilidade. Viabilidade que eu falo é, como que a gente vai fazer isso em escala? Como que a gente vai fazer para transportar isso aqui? Rapidinho, você tem a manteiga de laranja aqui? A primeira da série? Lógico, Opa, essa aqui é a queridinha. Então você vai me explicando que eu vou... É a queridinha. Eu vou provar isso. E aí, então, a gente vai pensando assim, como é que a gente vai fazer para aquilo durar, chegar na mesa de muita gente que a gente quer. Eu sou uma apaixonada pela gastronomia, né? Só eu falava você? assim, eu sempre falei, olha, eu espero chegar na mesa de milhões de brasileiros. Ah, você vê os gominhos dela aí dentro da fruta. Tem um aroma fantástico, a cor é bonita. Isso aqui tudo a gente vai mostrar para vocês, porque realmente é um pote, o logo, enfim, toda a criação, toda a arte que teve aqui, a gente vai contando. Continua. E então aí eu comecei a batalha comigo mesmo. Se aquilo que eu tinha imaginado e tinha feito de pouquinho e levado para ele só provar e voltar, se aquilo seria viável para ir para escala, para começar realmente a empreender, né? Falei, será que isso aqui é viável? E aí você começa a se deparar com uma série de questões. Não quero aditivo, não quero conservante, mas o que é que faz isso aqui durar? Como é que vai fazer isso aqui? Qual é o processo que eu vou fazer para conseguir desenvolver isso em escala? Dentro, que fruta que combina com o quê? O que que vai durar, o que não vai? Então, é uma série de questões que você vai se fazendo até você chegar à conclusão que aquele produto, sim, ele serve para ir para grande escala. Esse sabor, essa saborização, você usa produto natural, fruta natural? Tudo natural. Não tem nada de saborizante? Não, nem de corante, nem o que você tá vendo aqui é a cor da fruta. Então, aí a gente entra num processo, gente, muito gostosa, que é o processo quando você pega o natural, isso dificulta muito o teu trabalho em função do tempo de vida de prateleira desse produto. Então, foi mais um desafio? Foi mais um desafio. É o que eu falei, é o natural, sem conservante, sem aditivo. Então, é mais um desafio. Mais um teste que você tinha que fazer. Vários. Porque a atividade de água num processo desse aqui não pode acontecer. Não pode. A gente não pode ter água. Onde tem água... deteriora, não né? Tem bactéria, mofo. E aí, imagina, o cliente abrir e tá mofado. E aí você passou por esse processo? Foi todo ele. E aí, como é que você faz isso? Teste, fui testando. Então fazia, não dava certo, separava, fazia, ia para refrigeração, não ficava bem, mofava, fazia, e assim você vai. Você vai até fazendo chegar teste. no ponto. E aí, para cada receita, para cada sabor que você queria lançar, era esse teste todas as vezes. O de laranja ficou muito tempo, só ele. Eu me lembro que quando eu comecei... Gente, é muito bom, muito bom. Eu soltei, acho que a primeira leva de manteiga para uma empresa em março. E eu fui soltar os outros 2 sabores. Hoje a linha completa, né, ela tem 4. E aí, eu lembro que eu soltei os outros 2 sabores, que foi figa e frutas vermelhas, só no fim do ano. Então, eu tinha que ter certeza que aquilo tudo estava funcionando, que eu não teria problema. E aí, eu ia testando, porque também para você colocar tem aí um longo processo. Sim, que a gente vai contar esse passo a passo, que é bem complicado. E depois desses 3 sabores estabilizados, eu olhava e falava assim, bom, mas
E quem não quer o açúcar, como faz? Boa. E aí soltou a última, que vai fazer 1 ano que tá em linha. Foi a última que eu soltei, que é a de Damasco, que não tem açúcar nenhum na Zero formulação, açúcar. 0 açúcar. Mas Tem as olha que doces. interessante, empreender não é fácil. Isso a gente fala em todos os programas, e eu que entro muito dentro das operações gastronômicas, eu mexo com consultoria, é surpreendente quando a gente leva isso para as pessoas, da dificuldade de toda a trajetória de se produzir um alimento de qualidade, né? Não é fácil, não é brincadeira, não pode, até porque não dura no mercado se você não tiver esse cuidado todo que você está colocando pra gente. E perceba que o processo é realmente muito dificultoso, muito delicado, e todas as etapas desse produto, dos produtos que vocês veem nas gôndolas, é mais ou menos parecido com isso que ela está falando aqui. A gente só contou, nesse momento, um pedacinho da criação, ou seja, de pensar no conceito, né? E elaborar. Então, ela, para poder desenvolver um sabor, levou anos. Levei. Muito tempo. E Hoje você está com não quantos pode sabores? esquecer que quem mexe com alimentação mexe com vida. Mexe com vida, É com muito certeza, sério. com certeza. Né? Então, eu comecei o desenvolvimento em 2018. Ele teve a primeira venda em 2019. Já seguindo todos os parâmetros? Não, com poucas... Só o sabor laranja. Tá. Falei, então, em 2019 eu consegui colocar o sabor laranja em operação. Falei, agora eu tô tranquila, eu posso pôr isso em operação, tá tudo bem. Então ele começou a ser vendido o sabor laranja. Laranja ficou de março até dezembro de 2019. Aí quando foi dezembro, eu falei, bom, Natal, frutas vermelhas, vamos aproveitar, né? Que as mesas de frutas, e aí foi o lançamento de figa e frutas vermelhas. Eu tô encantada com tudo isso aqui, eu acho que a gente tem muito o que falar, porque realmente é um processo muito demorado e que as legislações vigentes são pegam grandes. no pé mesmo, são muitas exigências. Mas nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente vai dar sequência nisso, só que a gente já vai preparar, a gente já vai fazer alguma coisa para poder estar mostrando as várias formas de se utilizar o produto dela. Então fica com a gente. E é do café da manhã ao jantar. Sim, esse produto único que ela desenvolveu, ele tem inúmeras possibilidades de uso. E isso faz diferença com toda certeza na hora de empreender. Por mais que ela tenha pensado, falar, eu quero só um produto, eu não quero ter uma variedade, quero desenvolver um conceito, porque isso é um conceito, tem que pensar nisso também. Em como que isso o consumidor vai poder usar, porque não era simplesmente ela pegar a manteiga e passar no pão. Grande. Foi, com toda certeza um porque grande manteiga desafio. doce, nós brasileiros não temos costume de comer. Isso. E aí você tinha que falar assim, pô, manteiga para passar no pão? Não. Então é realmente do café da manhã ao jantar, e ela vai mostrar isso pra gente, enquanto a gente vai continuando com todo esse processo que o produto exigiu, com toda essa longa jornada que ela teve que atravessar até conseguir fazer com que esse produto esteja nas gôndolas dos principais supermercados, das lojas de conveniência. Você sabe que era muito engraçado. Então, logo que eu lancei, a minha filha comia de colher. E tinha gente que me escrevia no Instagram, falava assim, eu como sentada de colher. Eu falava, não, é manteiga. Daí tinha gente que me ligava e falava assim, olha, tem que guardar na geladeira? Eu falava, tem, é manteiga.
Então, as pessoas não sabiam o que faziam com aquela, que é e continua sendo ainda um desafio muito grande. Muito bem. É onde usar todo esse produto. E é isso que nós vamos mostrar agora. Você vai Vamos fazer lá? primeiro, nós vamos começar com o café da manhã. Ah, imagina que eu tô te recebendo em casa para um café da manhã gostoso. Sabe Olha aquele que que você olha e delícia. fala assim, fui recebida com amor? Então vamos fazer Bora. o café da manhã. Você abre E eu a vou te tapioca pra mim enquanto eu vou ligando o fogo tapioca. aqui? Ela vai fazer uma tapioca e a gente vai fazer a degustação dessa Vou fazer uma tapioca usando a manteiga. de laranja com coco, Opa! coco fresco, um queijinho, que é sempre bom, usando a Isso. nossa manteiga de laranja. Vamos lá. Ana, aí eu imagino que a sequência de tudo isso seria agora você criar uma marca. Você criar um nome para isso, dar um nome para isso. Foi. Como Foi- que foi pensado, foi como que chegou Foi uma longa nesse nome? discussão. Como? Assim, olha, o que eu queria era chamar manteiga. Eu quero uma manteiga de laranja. Mas a gente não pode chamar de manteiga. Manteiga de laranja. Não pode. Por isso que veio o nome de creme de manteiga de laranja. A gente tem uma questão da legislação. Então, todo produto que é formulado e que ele tem mais de 50% de manteiga, e aí a gente vai entrar depois nessas questões que são as questões legais, os órgãos a quem a gente se reporta são outros. Então eu tinha essa preocupação. Então no começo era manteiga de laranja, manteiga de laranja. Não, mas não pode ser manteiga. Porque senão eu teria que me reportar ao Ministério da Agricultura. Outra legislação. Eu falava, não pode. Então como que vai ser? O que vai virar? E essa foi uma discussão que durou assim uns 6 meses. Até a gente chegar assim, olha, é fruta, pomar. Não tem conservante, quer coisa melhor? Então aí veio o pomar. Tava dentro de um pote. E o creme porque eu tenho mais fruta do que manteiga dentro dele. Então virou um creme de manteiga e laranja. Pomar no pote. O pomar no pote tem que seguir toda uma legislação, Tem. né? Nasceu o nome. A partir daí começa um novo desafio. Esse desafio é de você agora tentar colocar um padrão, colocar nisso aqui tudo aquilo que é exigido pelos órgãos competentes. É a Anvisa? Exatamente. Nesse caso, a Anvisa? No meu caso é a Anvisa. Tem uma Tá. série de legislações, de obrigações e de regras que a gente tem que seguir. No meu Vamos caso falar é a Anvisa. delas? Por exemplo, a questão de você não ter conservante e nem... Não, isso aí tudo bem, né? Na verdade, o que é muito importante para mim é assim, eu tenho que ter, se o meu produto, Pode fazer nada. ele tem... Abre então para mim, vamos lá. Eu vou quê? fazer a nossa de laranja. Combinada? Isso, a nossa a tapioca. tapioca. Vambora, Isso, pode então abrir aí vamos. para mim. O Tá? teu pote? É. Aqui, vamos lá. Eu vou dar uma flambada aqui de leve na minha fruta, Isso é bonito, ó. tá? E eu vou usar aqui para rechear A laranja manteiga, e o você coco usou, fresco. você botou a manteiga e vai dar uma flambada na laranja fresca. Isso mesmo, ó, os gominhos os da favos de laranja estão laranja. frescos e o coco que tá fresco Olha que também, delícia isso. ó. Ó, tudo Coco fresco. tá? Ela botou a manteiga, colocou os gomos de laranja, os favos de laranja. Pra ele dar, sabe, aquela coco leve fresco, cozidinha, raladinho. aquela caramelizadinha que é Tá. exatamente isso que nós vamos esperar aqui. Aí, enquanto Gente, isso deve estar... Olha, tá com aroma. Já começou a aí, soltar um aroma. deixa eu aumentar aqui, aí eu vou te contando. Aí você começou o processo para poder fazer com que esse produto aí, se tornasse... me tornasse legal, né? legal Vamos dizer assim, pra legal. ir pra prateleira. Para ir, para poder estar vendendo aí para o consumidor. Então, a gente, se você tem um produto que ele tem muito mais manteiga do que qualquer outro ingrediente, você vai se reportar ao Ministério da Sim. Agricultura. Se você vai se reportar ao Ministério da Agricultura, você tem que ter CIF. Para ter CIF, você tem uma série de regras. Como é o local, entrada e saída, uma série de coisas, né? Logística, Que normalmente todo os layout. laticínios todos têm, Tá. tá? Só que Mas- você não produz a manteiga, você desenvolveu um fornecedor da sua base principal. Desenvolvi, mas é a o manteiga. produtor de manteiga tem que ser cifrado. Ok. Então nós tivemos esse cuidado. Ele tem que seguir uma série de padrões para que ele forneça para mim a manteiga. Então ele obrigatoriamente, além da qualidade do produto, então para eu fazer o que eu faço, eu preciso de uma manteiga que tenha uma porcentagem alta de gordura, tá? Senão ela não consegue chegar no que eu preciso.
E aí eu tenho que, além disso tudo, ele tem que atender todas as regras, ele tem que ter cifra. Ok. O processo do recheio que ela fez foi a manteiga, a laranja, os favos de laranja e coco ralado fresco. Isso vai dar um recheio maravilhoso da nossa tapioca. Então você conseguiu desenvolver o principal fornecedor do teu produto, da sua base principal, ele que era tinha a quantidade que eu precisava ele de gordura e era todos os cifrado. parâmetros. Exatamente. E aí você começou esse processo. Exatamente. Segunda etapa. Era você tentar fazer com que a fruta fresca não... Então, a fruta fresca, você sabe que ela oscila, depende da estação. Sim, com certeza. Então, como é que eu ia colocar na acidez, isso? Na doçura, não em tudo, né? É o que eu tenho ali dentro. Uhum. Então, tem época que ela tá mais laranja, mais doce, menos doce. E hoje, aonde tá, o consumidor foi entendendo isso. Né? Então, se você não tem um corante, se você não tem um conservante, se você não coloca, não mexe na quantidade de açúcar, porque você não pode mexer na receita de uma hora para outra. Existe a tabela nutricional, uma série de coisas. Então, ele foi entendendo que o preço para ele ter aquilo, mas aquilo era a vida para ele. Então, nessa etapa que você já conseguiu desenvolver o principal fornecedor do teu produto, que foi a manteiga, a gente já falou das frutas, é hora de você trazer para dentro desse pote tudo aquilo que é exigido para você levar isso para frente. Aí começa o quê? As análises, você tem uma série de análises. Aí você começa o processo de análise. Então, você já sabe que dentro da tua formulação, como eu vou me reportar ao Ministério da Agricultura, à Anvisa, perdão, eu tenho que ter mais fruta do que manteiga, certo? Então, aí começa por aí. Aí eu falo, bom, cheguei na receita que eu tanto quero. Tá. Ok. Então, tô dentro do órgão que eu quero trabalhar. Bom, agora é o seguinte, como é que eu vou fazer, quanto isso dura, né? Então, a gente tem uma durabilidade padrão. E isso dura como? Aberto, fechado, congelado, aí refrigerado? Começa os testes de novo. Aí você começa a se perguntar, a fazer testes. Você começa a se perguntar como é que o consumidor vai receber isso. Olha, se ele não comer de imediato, ele pode congelar? Isso fica bom? Não fica? Quanto tempo isso vai durar? Então você tem que ligar, e tem laboratórios específicos que fazem isso. E você faz as amostras dependendo do que você quer. Então, olha, eu quero que ele dure, que foi o meu pedido. Eu quero verificar 30 dias com ele refrigerado, eu quero no mínimo 90 com ele congelado, eu quero ele depois de aberto, quanto tempo? E aí você manda, ela escolhe, fala assim, olha, eu preciso de X amostras. E ela faz todos os testes e você tem o relatório depois de tudo isso, se dura, se não dura, e aí você vai saber o que é que você tem que alterar ou não. Então, só a partir desse momento que você descobre se você conseguiu o tempo de vida que você quer para esse produto ou não. Agora, vamos dizer que não chegou nessa primeira análise e você fala, poxa, eu queria 90 dias congelado. Ela já te diz se é possível ou não, você tem que fazer um novo teste, porque não deu, não chegou, que deu só 40 dias. Você tem que desenvolver uma nova receita. Uma nova técnica para poder fazer. Uma nova receita mesmo. Porque aquilo ali que tá ali dentro, do jeito que ele tá ali dentro, ele não dura. Ele não segurou os 90 dias ele não que você segurou o que queria. ele precisa. E aí, assim, isso é um pensamento bastante primário. Porque hoje eu já tenho uma outra questão. Então, olha, eu punha 3 meses. Ainda não tinha entrado para o mercado e não sabia muita coisa. Então, quando você entra para o mercado, aí você começa a ver o tempo que leva, por exemplo, para o pessoal de Goiânia receber. Já começa o transporte, então ele já começa com o tempo. Então você produziu hoje, reduzido. Exatamente. Então, a partir do momento que você produziu hoje, até você colocar esse produto na transportadora, até chegar para o seu cliente de Goiânia, até ele ir para a gôndola, você já perdeu um bom tanto de vida. Nossa, percebam que não é fácil. Agora imagine exportar. Mesmo. Exportar pior que ainda, é a minha intenção. Então você imagina que antes de eu soltar para exportação, que é no mínimo 6 meses, eu tenho que esperar. Então eu começo hoje para lançar dali 6 meses, se tudo der certo.
Aí você conseguiu, todo esse teste, toda essa brincadeira que você fez, você conseguiu atingir os seus objetivos com relação ao tempo de vida útil de prateleira desses produtos, certo? Agora começa outros Aí começa testes, que nem eu te outra falei. etapa. Se eu tenho intenção de exportar, Não, mas eu a gente começo ainda tá por hoje, aqui. Aí vem a rotulagem, né? Essa questão da rotulagem. Que é um outro processo que não entra, não tô nem Cheio falando de de passar questões e de um dúvidas. estado, mas só para você vender no local. Aí você repleto tem de toda informações. Tem. uma sequência, que pelo que a gente já discutiu, quer dizer, você começa o cálculo nutricional, que é exigido, o que a legislação hoje exige com relação à rotulagem de um alimento dentro do estado, tá? Porque eu sei que modifica tudo quando você quiser levar esse produto para fora do Minha amiga, pra estado. você com amor e carinho. Bom apetite. Olha isso. Vamos falar sobre isso? Bora. Rotulagem. Rotulagem. Qual a legislação? Rotulagem, hoje a gente tem na cozinha um técnico responsável, que é quem me orienta sobre tudo isso, tá? Então, ele me orienta desde a parte de higiene, manipulação, processo, Ele é o responsável limpeza. técnico. Ele é o responsável técnico por aquele lugar. Não, ele não é um nutricionista, não. Mas ele tem dentro da equipe dele um nutricionista. Então, eu normalmente chamo ele e vou contando para ele tudo aquilo que eu preciso. Olha, vamos formular esse rótulo, vamos. Primeira coisa, preciso dos ingredientes e da quantidade deles. Então, você tem que fazer o cálculo na nutricional. realidade, é legalmente falando, né? O que a rotulagem hoje tem que ter, não é isso? Exatamente. Não é da sua cabeça, é aquilo que realmente é aquilo que ela exige. Ela já tinha. Hoje ela tá bem mais complexa, que é a lei nova que saiu agora e que deve estar para entrar em vigor agora, maio, junho. Já deve estar estourando, tá? Então nós tivemos um tempo também para se adaptar a ela, porque antes a gente só fazia a tabela nutricional e colocava. Hoje a gente tem várias outras questões. Então tem a cor do fundo, o tamanho da letra, tudo isso, o espaçamento entre elas, tudo isso, dependendo do tamanho do teu rótulo, é calculado. Você tem que estar ali. Então vai para nutricionista, isso é a etapa mais fácil. Porque depois que volta, tem uma série de observações hoje dentro do rótulo. A lupinha, agora a lupinha vai ser exigida, que é o alto teor de sódio, de potássio, é aquilo que ele tem. Então, aí o teu rótulo tá pronto, mais ou menos, você vai ter que encaixar toda a legislação nova. Então, olha só, a gente tem o tamanho da lupa é calculado de acordo com a área que eu tenho dentro do meu rótulo. Então, não é que eu simplesmente olhei e pus esse, né? Qual é o produto que ele tá em alto teor, a nutricionista fala pra gente. Depois, eu logo que recebi o rótulo, falei, isso tá muito feio, eu não quero. Não tem querer. É obrigada a fazer. Como dá, né? Então, as letras, qual é o estilo da letra, o tamanho da letra. Hoje, o que está entrando em vigor e que eu acho que correto, né? Bacana até. A pessoa tem que ler e conseguir ver o que está ali. Tem vários produtos que a gente olha e não consegue ler. Então, essa é uma preocupação que está existindo agora dentro dessa nova lei, né? Que está entrando em vigor. Então, o fundo tem que ser branco, qual é o tamanho da letra, tudo isso uma norma técnica mesmo. Tudo isso tem que estar muito bem especificado e é essa empresa que me traz. Então, eu tenho que pegar as informações técnicas, mandar para o pessoal do desenvolvimento de rótulo, né, que cuida dessa parte toda de desenvolvimento de embalagem. Essa equipe pega essas informações, coloca dentro desse rótulo e aí você tem que caber a marca, a cara que você quer, o tamanho da letra que está exigindo, o tamanho da lupa, onde essa lupa vai pôr. E aí isso volta para esse técnico de novo e esse técnico olha e bate o martelo. Fala, olha, Jesus, tá ok, não tá ok. Entra tudo depois. O duro é fazer o primeiro. Depois que você faz o primeiro, você vai se programando, você vai entendendo qual é o processo e aí vai. E aí envolve muita tecnologia, gente. É um processo que vocês percebam que, dependendo de como você tiver aceitação disso, você pode até desistir no meio do caminho, porque realmente é muito difícil. É cansativo. É cansativo, é dificultoso, é custoso. O primeiro é cansativo. E aí, para você realmente conseguir colocar aquilo tudo que você quer dentro do mercado. Não, e aí vem pronto, tá ok, aí você fala assim, não funciona, você escreveu errado, a rotuladora não bate nesse sentido, troca tudo. E olha só, a gente está encerrando mais um bloco e no próximo bloco a gente vai
continuar com essa etapa, com tudo isso aqui, nós vamos ensinar uma nova receitinha, a gente vai fazer uma outra receitinha que é voltada para o almoço. Um almoço leve, saboroso. Leve, saboroso, usando as manteigas dela, que realmente são maravilhosas. Eu comecei aqui com a tapioca, né? E a gente vai falar de tecnologia, porque o produto dela exige uma tremenda tecnologia para poder funcionar, para trazer isso para uma escala, né? É isso aí. De produção, e nós vamos estar falando isso com vocês no próximo bloco. Estamos chegando no nosso terceiro bloco e ele vai estar recheado aqui de muitos sabores. E são duas receitinhas que a gente vai passar para vocês, fáceis de preparar, utilizando a manteiga saborizada. Aí é lógico que o sabor a gente pode escolher entre as inúmeras opções que ela tem aqui. E são muitos, viu? Olha, depois dessa trajetória toda, tá com quantos sabores? 4. 4 sabores maravilhosos. Vem novidade, você já tinha falado, olha, tá vendo? A gente vai fazer uma brusqueta, que é super fácil de fazer, qualquer um consegue fazer isso aqui. Vou fazer com a de figo, tá, Lê? Figo? É, pode usar qualquer uma outra, Beleza. mas vamos fazer com a de figo? Faz com a de figo. Bora. A brusqueta, na realidade, é um clássico, né? Italiano. É isso aí. E que é muito simples, pão, de preferência um pão italiano. Só que né? ao invés da gente passar aquela misturinha que a gente faz com Com azeite azeite e tal, o aqui alho a gente tá vai usar pela manteiga de figo. Que é do azeite com alho e tal, ervinhas, pela manteiga de figo. Poderia vamos ser embora. um outro sabor de manteiga E também. vamos grelhar aí. Aí a gente vai tostar isso aqui, vai dar uma leve tostada. E depois eu vou montar com o que ela tem aqui na mesa. Tá vendo que ela aqui, parece um mousse, né? olha. Olha que só, vem o creme. olha a textura disso. Ela fica parecendo um mousse. Olha aqui, tá muito, muito, muito lindo mesmo. Realmente muito aerada, né? Muito leve, muito delicada. Leve. E eu acredito que tenha sido muito difícil chegar nessa composição Nada aqui. que o coração Uma coisa muito e a tenacidade importante não resolva. uma coisa muito importante que a gente vai falar sobre isso agora. A gente já tinha falado do processo de estar desenvolvendo o nome, né? E a rotulagem. Perceba o seguinte, olha como é interessante. Essa aqui é a de que é essa aqui? Essa é figo, né? A de figo que ela tá usando. Olha a cor. Aí puxou pro rótulo verde. Essa aqui é a de laranja. A cor e o rótulo. Então tem toda uma personalização com a fruta. A fruta. Isso faz diferença, né, Ana? Na hora pro consumidor, ele já bate o olho e já sabe. O que você quer passar para ele? Né? Qual é a imagem? E você quer transmitir, por exemplo, a fruta que você está usando aqui dentro. Exatamente. Muito bom, muito, muito interessante Vendo? mesmo. Se você olhar os desenhos, olha, quando eles desenvolveram, é a fruta fresca. Então é bem a fruta que remete fresca, a cor. ao conceito da marca. Exatamente. Ana, depois que você desenvolveu tudo isso, você entra num processo que foi um processo, inclusive, de produção muito grande. Sem prata? Em prata. De produzir isso em escala. Vem tecnologia. A gente percebeu, e a gente está mostrando aí, que você, na questão da produção em si, né, tem todo um maquinário envolvido ali, a máquina de rotulagem, ou seja... E a gente tem muito para fazer ainda. Tem, né? Tem todo um processo em cima para poder conseguir Lá na própria produzir. produção a gente tem muito para fazer. Quer usar o brie? Vai fazer seu frango que eu vou bolar, vou fazer a minha brusqueta aqui, ó. Os ingredientes estão aí, você fica à vontade. Eu vou me chefe. virar aqui com o que ela tem na mesa. Olê, eu vou fazer essa aqui com a de damasco, tá? Ok. Pensando em quem não vai comer açúcar. Pronto. Bora. Então, voltando para o processo, você acabou criando você tem uma máquina que faz a rotulagem, ou seja, tem todo aquele processo ali, que isso facilita muito. Aí chegou a hora do transporte disso. Então, você já produziu essa manteiga, você já rotulou, você já seguiu todos os padrões, tá tudo legal. Como que eu vou transportar isso? Me fala sobre logística. Primeira coisa, caixa. Quantas unidades você vai querer dentro de uma caixa?
E existe legislação para isso também? Não, mas você tem que pensar que os espaços dentro dos supermercados estão cada vez menores. A estoque. Exatamente. Então, se você tiver muitos produtos dentro de uma caixa, aquilo já vai começar a complicar a tua negociação. Dificultar a negociação com o supermercado. Porque aí, por exemplo, uma caixa com 48, 50, ele tem que abrir aí. Vai ficar aberta no estoque, é mais fácil que ele tire aquele volume do estoque, coloque na gôndola de uma vez e encerrou. Então, eu cheguei à conclusão e achei ali, desenvolvendo, depois que 12 unidades para mim seriam suficiente, tá? Ajudaria ali, iria para a gôndola no número correto, ok, e tudo bem. E aí eu preferia ter a rotatividade do que um volume muito grande dentro do estoque na venda. Agora, percebam que isso é uma coisa muito interessante e muito importante, né? De você descobrir. Isso você descobriu ou o próprio supermercado? Quando Não, você a gente vai levar, conversando. vai conversando com as pessoas, vai diminui. descobrindo, E você vai chegando no teu número ideal. Para ocupar menos espaço, conseguir fazer com que aquele produto gire, esteja sempre com a validade em ordem e vá para a gôndola muito mais fácil do que ficar aguardando tudo isso lá. Bom, só que nesse processo todo nós temos uma questão aí que eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que isso onera o teu custo. A partir do momento que você começa a diminuir essa embalagem, ou seja, você, na realidade, você vai ter que entregar muito mais vezes no teu fornecedor, porque você entrega menos. Às vezes não é só, às vezes não é só a entrega. Na verdade, além da entrega, você tem que distribuir o custo, você tem que fazer o custo do produto. Sim. Então, você acaba, ao invés de dividir, por exemplo, aquele valor daquela caixa por 24,48, você vai dividir por 12. Sim, mas tudo bem, né? Aí você fez uma adaptação dessa caixa. Exatamente. Mas o que eu vejo de muito custo aí, que eu acho que onera muito, é principalmente a questão do transporte. Principalmente numa cidade grande. O transporte é caro. O transporte é caro de qualquer forma. Mas você então, tem que levar mais vezes. O que a gente faz a gente determina dias por regiões. Para poder facilitar isso aí. Exatamente. Aí a gente não faz um cliente só, eu não saio só para aquele cliente. Eu saio, fecho a rota, entendeu? E aquela região é onde ela vai ser entregue. Então, mas a gente não tem escolha. Não tem escolha para isso hoje. Pronto, né? Não tem escolha. E aí, isso não onera, por exemplo, assim, você não repassa isso, você não consegue repassar isso. Não, você não consegue repassar tudo. Senão o produto chega no final inviável para o consumidor. Olha só, eu tô fazendo uma brusquetinha que ela usou a manteiga de figo, né? A gente tostou isso aqui. E aí eu trabalhei com queijo brie, presunto cru, o figo, isso tudo aqui é um casamento perfeito, tá? É uma coisa assim que já é fantástico, né? É harmonia perfeita. Tô brincando um pouquinho aqui com o que ela tem, né? E eu vou fazer uma outra de tem prato frango também que você tá arrasando? Como é que é? Tem prato frango também que você tá arrasando? Tem prato frango. Deixa pra sua pessoa, vamos lá. A gente vai fazer essa aqui de mussarela de búfala com rúcula, que eu sei que tem aqui. E o que mais? Acho que é isso, já tem a manteiga, então já temos um sabor aqui interessante, né? Dentro dos supermercados, dos empórios, enfim, existe aquela história chegou no prazo de perto de vencer. Você assume você tem que recolher esse produto? Na maioria, hoje a gente já começa com essa crise toda a negociar algumas coisas. Mas normalmente a gente assume, dentro dos grandes hipermercados a gente assume essa troca. Nossa, isso é um problema, então, né? É melhor entregar várias vezes do que ter troca de produto. Porque uma vez que você tem troca de produto, o que você faz? Não tem jeito. Você perdeu. Perdeu. A matéria-prima. Sim. É o que eu falei, é um grande quebra-cabeça. Realmente. E para gente que é empreendedor... É bem complicada a situação de você tentar colocar um produto no supermercado. E aí você imagina se isso fosse uma linha enorme, né? Então, por isso a dificuldade. Não, isso vem escrito em contrato. As grandes redes, você precisa prestar. Esse aqui é azeite, ó. Esse é azeite, então vamos lá. E olha aqui, estamos fechando essa brusquetinha aqui.
Como a manteiga dela já é adocicada, eu acho que já tá uma composição perfeita aqui. Se não tivesse, por exemplo, se ela não fosse adocicada, eu com toda certeza traria aqui um mel trufado ou Você viu que é mel, rápido, né? Muito rápido. Então nós temos uma entradinha saborosa, Falo que é bonita. receber com carinho. É receber com carinho. O detalhe faz toda a diferença, Olha é receber só. com carinho. Dando continuidade. Olha, eu tô dando A uma embalagem. grelhadinha aqui no frango com alecrim e um bom. sal de ervas que eu uso, Pronto. tá? A gente vai falar, por exemplo, aí você chegou, você já fez a rotulagem, tá tudo pronto. Aí existem as caixas. Caixa. Eu até trouxe uma aqui pro pessoal Vamos lá. ver, da embalagem, né? A O gente que tem é dois- legalmente, Então, o que precisa A gente dentro da tem dois legislação? códigos de barra diferentes, não sei se você sabe disso. Não sei. Então, a gente tem o código de barra, que é do produto, Ah, e a gente tem o código de barra, que é da embalagem. Jesus amado. Então, você tem que- Eu já cansei dessa... Eu não quero fazer isso, não. Você tem que... Melhor comprar. Não. Ó, Isso tá aqui fazendo tem tudo que errado, tá aparecer, vendo? não pode. Tá. A Aí tem um informação trem assim- tem que aparecer, ó. A informação tem que aparecer. Então, Gente, olha você vai isso. fechar aqui, você vai fechar aqui e vai lacrar na hora de montar. Então, quem é o produtor? Qual é o endereço desse produtor? Quem produziu, o endereço, o telefone de CNPJ. contato, CNPJ, então Tudo especificado. todas as especificações. Então, ó, Essa caixa, nós tivemos uma questão bastante séria sobre a questão do código de barra. Ah. O meu cliente, ele pode escolher quais são os sabores que ele quer aqui dentro e quantos. Tá. A facilidade que eu quero dar para o meu cliente dele escolher, por exemplo, se ele vende mais frutas vermelhas do que figo. Então ele quer montar uma caixa, tá vendo que tem os sabores e as quantidades e a gramagem, porque nós temos dois tamanhos hoje. Tá saindo o kit com os 4 sabores, pequenininho, e a caixa já tá pronta para isso. aí você pode vender essa caixa variada. Exatamente. Tipo, 2 Só tará. que quando você cadastra o código de barra, você cadastra o código de barra para caixa. Então, dentro desta caixa tem que conter 12 unidades Do de mesmo sabor. sabor. Mas eu não quero fazer isso para o meu cliente. Aí você vai e cria 2 códigos de barra. Não, daí eu vou lá e tem uma máquina específica que a gente não viu ela hoje, que vai criar as etiquetas de acordo com aquilo que eu preciso. Gente, eu já cansei. Para poder entrar dentro das redes e a pessoa receber não aquilo. não é fácil mesmo, é uma situação bem complicada Bem para delicada. você conseguir, bem delicada. Né? Então, assim, Pra aí você poder- tem que colocar a conservação fora da caixa. Eu vou por aqui, você monta. Tá. Você tem que colocar qual é a temperatura que tem que ser armazenado. Tudo isso tem que estar fora Todas da as caixa. informações que eu consigo. Para a hora que a pessoa receber o produto lá dentro do supermercado, né, o departamento de recebimento dele, ele já sabe exatamente como ele tem que armazenar e aonde ele tem que pôr. Dentro dessa mesma frigideira que eu fiz o frango, que tá o saborzinho do frango, eu vou jogar o cogumelo, Oba! tá? E vou colocar a manteiga de damasco aqui pra gente, tá? Gente, está muito bom. Se vocês soubessem o aroma que tá assim, uma delícia. E agora a gente vai fazer o empratamento desse frango, que tá divino. Isso Os tá cogumelos estão bonito. aqui, tá? Peraí, deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. A importância do empratamento, que eu sempre falo, né? De estar fazendo isso de uma forma bem bonita, bem apresentada. Essa manteiga dela é maravilhosa, realmente. Agora, Ana, a gente podia também ter grelhado esse frango e ter finalizado com Podia. ao invés de Podia. grelhar ele. Podia Tipo ter num feito tudo churrasco, salgado uma e só coisa assim, colocado uma na quenelle da parrilha. manteiga no fim. Eu gosto também, hein? Eu acho Fica isso incrível. muito incrível. Eu acho que deve trazer Não fica só o uma sabor, coisa fica bem, incrível. bem incrível mesmo. Vou testar Gente, isso. não é que você faz direitinho? Ué, mas eu dou curso disso, né? Gente, olha que delicadeza. É muito legal quando a gente faz. Isso é um prato super leve, né? Tá com um aroma muito gostoso. A gente fez uma brincadeira aqui de texturas, né? De cores e com os sabores bem marcantes também, né? E conforme eu falei, eu acho que poderia finalizar, se fosse o caso, né? Com uma Pisales, um fiozinho de com azeite uma, nessa uma salada. manteiga, ao invés de
ao invés de... Ah, que lindo. Esse aqui é o azeite? É. Lembrando que azeite tem que ser extra virgem, de boa qualidade, Quem é especialista sabe. Olha aqui. Olha isso. Deixa eu mostrar pra todo mundo aqui. Olha que delícia. Então, nós temos aqui duas preparações super fáceis. Ela, na realidade, fez o quê? Grelhou um filé de frango, nada mais do que isso, usando uma manteiga de damasco. Não, só com sal e alecrim. Eu usei a manteiga pro cogumelo. Ah, pro cogumelo, é verdade, isso. Né? Aí ela grelhou esse filé aqui, a gente serviu com uma saladinha, depois ela puxou, salteou esse cogumelo fresco na manteiga de damasco e agora a gente vai provar isso aqui. Isso deve estar divino. Ana, a única coisa que a gente não falou, a gente já está chegando ao final do nosso programa, é sobre a importância de você divulgar isso. O que ação que você faz hoje? É uma cultura nova. A gente tem que levar em consideração que o seu produto não foi feito para poder a venda do consumidor final, mas o seu forte ser realmente o supermercado, as gôndolas dos empórios, enfim. Até porque é um produto considerado de alta gastronomia. Como que você chega até o supermercado? O que você faz quando você já está dentro do mercado para poder fazer o consumidor levar essa manteiga? Degustação. Degustação? Degustação. É o ponto principal? É o que mais o consumidor, isso para mim ficou comprovado já. Uhum. Eu posso usar as redes sociais sempre para informar. Ele busca as redes sociais depois que ele conhece e come. Então ele prova, para isso tem as degustadoras, ele prova. E aí ele vai atrás das redes sociais para saber exatamente o que é, como usa, que formas tem de uso. Mas para mim são as degustadoras dentro do supermercado. Então isso aqui faz o sucesso do produto sair ali dentro. E, inclusive, é óbvio que esse custo é seu, né? É meu. O custo da pessoa que está ali, do produto e tudo. Tudo é meu. É meu. Mas dentro desse produto que ainda é super inovador, que a gente não tem a cultura de usar, eu não tenho outra alternativa a não ser provar. Então, quando a pessoa prova, ela acaba 99% das vezes levando aquilo para casa. E aí ela vai atrás das formas de uso. E aí tem o site, tem o Instagram, tem uma série de formas de arrumar receitas do uso disso. Mas é degustação. Bom, chegamos ao final. Papo super gostoso. Tava ótimo, não é isso? Que saudade. E é isso mesmo. Toda quarta-feira às 20h30 no canal Empreender você pode escutar, ver histórias super inspiradoras. Não é isso? Por quê mesmo, Ana? Porque ouvir já é um bom negócio. Não é ouvir, é assistir. Mas não adianta você assistir se você não ouvir. É verdade. Não é? Se você assiste, não entra no cérebro. Porque assistir ouvindo já é um bom negócio.